Boa noite para todos vocês. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas em nossa celebração de culto de hoje à noite. Hoje é culto especial porque é também culto de celebração de véspera do Dia das Mães. Então, queremos ter neste culto também um momento especial também de oração pelas mães e de reflexão também sobre a missão do ser mãe. Quero saudá-los com a palavra bíblica que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Isaías, no capítulo 66, quando o próprio Deus diz para o seu povo: assim como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém sereis consolados, e o vosso coração se alegrará, e os vossos ossos serão revigorados. Ou seja, Deus se compara com o amor, o cuidado e o consolo que a criança recebe de sua mãe. E aqui esta comparação nos quer trazer, então, a visão de que Deus é um Deus que nos consola, que está presente em meio às tristezas, às lutas que enfrentamos, e este Deus consolador quer que o nosso coração se alegre e quer que os nossos ossos sejam revigorados, a nossa saúde seja revigorada. Nos alegramos com a presença de todos vocês aqui nesta noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas todas as pessoas, as famílias que comparecem no culto desta noite. Convido para cantarmos o primeiro hino, lembrando que aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Convido para cantarmos um hino de ação de graças. E também as crianças podem cantar com facilidade este hino de ação de graças, hino Damos Graças, 4, 7, 8. No hinário é o hino 4, 7, 8. Rogério nos acompanha nos cânticos hoje, nesta celebração. 4, 7, 8. Aparentemente está ligado aqui. Chegando lá o som, um pouquinho mais. Crianças podem chegar da frente. Chegar da frente, crianças. Um círculo de oração aqui à frente. Professoras também. Então, queremos orar a Deus, agradecendo a Deus pela vida e a participação das crianças também na igreja, o aprendizado da fé cristã, e pedir a bênção de Deus para a missão das nossas professoras. Nós vamos esperar vocês aqui no final do culto, tá crianças? Combinado? Vocês voltam aqui no final do culto, para nós fazermos uma homenagem para as mães, ok? Oremos. Obrigado, Jesus, pela vida de nossas crianças, que trazem tanta alegria às nossas famílias, Senhor, a todos nós que acolhemos as crianças em nossas casas, em nossos lares. Abençoa, Senhor, a caminhada de fé de cada uma delas, o aprendizado da Tua Palavra também nesta noite. Abençoe a missão da educação cristã transmitida por nossas professoras, sejam instrumentos de bênção também nesta noite. Obrigado, Deus, pelas famílias, mães, avós, que se empenham em trazer as crianças para o culto infantil. Assim pedimos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, no encontro das crianças, mas também nosso encontro de culto aqui nesta noite, o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus,
e te agradecemos. Amém. Acompanhe as professoras, então, crianças. Convido para o momento dos avisos para a comunidade. Quando chega na frente, Cleo, compartilhar dos avisos em nome do presbitério. Uma boa noite. Em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. As ofertas avulsas hoje vai para a Casa Matriz de Diaconisas. Deixa eu pôr o óculos, porque não está saindo. A gente quer agradecer ao Rogério pelo louvor, ao professor Jair pela palavra. Terça-feira, ensaio do coral às 19 horas. Por que terça-feira? Porque quarta-feira a gente tem uma apresentação no aniversário da PAI. 19h30. 19h30, eu sempre me... Quarta-feira, às 14h30, o ASE, no Salão da Comunidade. Sábado próximo, ensino confirmatório às 9h30. E próximo sábado não haverá culto, pessoal. Por quê? Porque domingo nós temos o almoço de celebração de 62 anos da nossa comunidade. Então estão todos convidados, tem cartão na secretaria, ou também vai ter no dia, mas vai ser uma celebração bem linda. E depois do culto vai ter o almoço, né? Então, para quem quiser nos prestigiar, nos ajudar, uma boa noite. Ok. Então, pessoal, sábado que vem não temos culto no sábado à noite. Se alguém aparecer aqui na frente, vai estar um cartaz ali, culto domingo, dia 18 de maio, 10 da manhã. O cartaz está pendurado ali há umas 2 semanas. Então, para vocês também nos ajudarem a avisar outras pessoas, né? A celebração daqui a uma semana será no domingo, 10 da manhã, o culto e o almoço festivo às 12 horas, a partir das 12 horas, o almoço festivo dos 62 anos de vida e de missão aqui da comunidade luterana de Mafra, mais conhecida como comunidade da Vila Nova, mas o nome oficial é a comunidade luterana de Mafra. Nós temos que aprender a usar o nome oficial, né? Até para as pessoas serem melhor orientadas, né? Sobre o nosso espaço aqui também de culto e de celebrações e de grupos. Seria isso então em termos de comunicados. Convido a comunidade agora para um momento de louvor a Deus. Convido para cantarmos o hino de número 601. Eu sei que foi pago um alto preço que Jesus pagou na cruz para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para pertencermos a Deus. Hino 601.
Deus. E no 115, o que habita no abrigo de Deus. Este hino nos convida a nos colocar debaixo do abrigo de Deus, do cuidado de Deus, da comunhão com Deus. Hino de número 115. humildade, chegar na presença de Deus, reconhecendo aquilo que nos diz a palavra de Deus, que todos pecaram e carecem do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Cristo, nos oferece esse perdão através do seu sacrifício na cruz. E um hino que nos lembra disto é o hino Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, Jesus, que se entregou por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, naquela cruz do Calvário, lá há 2000 anos atrás. Convido para cantarmos esse hino, que nos desafia a confissão de pecados, hino 526, 526.
Assim como estamos, convido para um momento de oração. Obrigado, Deus e Pai, enviaste o teu Filho amado, Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do coração da humanidade, para nos libertar do pecado, nos libertar do maligno, nos libertar também do poder da morte. Obrigado, Deus, porque o teu amor é muito maior do que o nosso mérito. E a tua palavra nos revela isso, que tu, ó Deus, nos amaste primeiro. Nós cremos, confiamos e acolhemos o teu amor, porque tu, ó Deus, nos amaste primeiro. Obrigado, Senhor, pela tua dádiva de perdão, salvação, revelada através do amor de teu Filho Jesus, o crucificado. Nós temos humildade, Senhor, de chegar na presença tua, Senhor, reconhecendo as nossas contradições, limitações, pecados, em pensamentos, em palavras, em atitudes, muitas vezes também nos omitindo onde deveríamos praticar a justiça e a verdade. Assim pedimos mais uma vez o teu perdão, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu grande amor crucificado, que deste a tua vida para a nossa salvação naquela cruz. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia para conosco dura para sempre. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que vão estar colaborando com as leituras bíblicas, podem ir chegando à frente. Quem da comunidade puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da Palavra de Deus. A primeira leitura é lá do Antigo Testamento, leitura do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 9 até o 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 até 20, que nos conta a história da Ana, que clamou a Deus. Uma mãe que clamou a Deus. Página 283. Passo a ler. A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe dareis um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Então se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel.
Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, encontramos então no Evangelho Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, a história de outra mãe, no caso agora Maria, mãe de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 41 até o 52. Página 1123. Eu passo a ler. O menino Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava com os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos leitores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam a menina se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuraram? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Até aqui. Maria, a mãe de Jesus, guardava todas estas coisas no coração. Também as palavras do Filho Jesus, do menino Jesus. E você, mãe, o que tem guardado no teu coração? Essa pergunta vai nos acompanhar depois no momento da pregação. E bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento do ensino da palavra, convido a comunidade para cantarmos esse hino que é também uma oração. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. O Espírito Santo de Deus nos torne prontos, com o coração e a mente aberta para falar de Deus na mensagem deste culto. Hino 165. 165.
31 de maio é celebrado o Dia das Mães em muitos países do mundo, não só aqui para nós no Brasil. E nesta celebração do Dia das Mães, a gente busca também como igreja, resgatar a missão de mãe, como é definida na própria palavra de Deus. Para ajudar nesta reflexão do ser mãe, ser serva de Deus como mãe, pegamos como leitura bíblica os dois textos que falam da missão da mãe Ana, lá no Antigo Testamento, que veio a ser a mãe do profeta Samuel, e também o testemunho de Maria, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Alguém disse de que entre todas as missões concedidas a um ser humano ao longo da história de uma vida, a mais importante, ou uma das mais importantes, é a missão da maternidade, a missão do ser mãe. Já o grande estadista, líder dos Estados Unidos, na antiguidade, Abraham Lincoln, disse certa vez que as mãos que embalam o berço governam o mundo, preparam os governadores do mundo. As mãos que embalam o berço. Peter Marshall, capelão do Senado americano, falando sobre a missão das mães, disse que as mães são as que cuidam das fontes. Elas, mães, cuidam das fontes, promovem o bem, mesmo permanecendo muitas vezes nas sombras do anonimato. Uma missão que muitas vezes está escondida no anonimato. Mas são essas mães que cultivam, alimentam e distribuem as boas virtudes das fontes. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ventre, dentro do seu próprio ser. É misturar a sua vida com a vida de um novo ser, unida umbilicalmente através da vida da criança e da vida da mãe, alimentando o corpo daquela criança em formação, em gestação, alimentando a alma, alimentando os sonhos. Ser mãe é doar-se incondicionalmente, até mesmo antes do nascimento do seu filho, da sua filha. É entregar-se sem reservas, é nutrir através do seu ventre, é acolher e alimentar através do seu seio, a amamentação, é proteger e amar através dos seus braços, suas mãos, é acalentar no coração, tal qual Maria guardava no coração as preocupações e sonhos com relação a este filho, a esta filha. É correr risco para que o fruto do seu amor seja protegido, guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, é ser intercessora, é ser protetora, é ser cuidadora da nova vida que está sob nossa responsabilidade. Eu vinha pensando aí nos últimos dias sobre a variedade de tipos de mães que existem. Será que existe só um tipo de mãe? Ou existem várias categorias de mãe? E pensando nisso, eu lembrei que existe a mãe biológica e existem as mães adotivas. São dois tipos distintos do ser mãe. Existe a mãe casada, existe a mãe solteira ou mãe solo, e existe a mãe divorciada. Metade das mães no Brasil hoje, se enquadram nesta categoria, ou mãe solo, ou mãe divorciada, ou mãe viúva. E nós conhecemos muitas delas. Também em nosso parentesco. Tem a mãe jovem e a mãe idosa. Uma pergunta para uma pessoa que está aqui: que idade tem a sua mãe? Jussara, que idade tem a sua mãe? A mãe da Jussara vai fazer 98 anos. Alguém mais que está nesse culto aqui tem uma mãe com idade superior a 98 anos? Que ainda está em vida? Não estou vendo ninguém levantar a mão aqui desse lado. Eu imaginei isso, Jussara, por isso que a pergunta foi dirigida para ti. Dona Frida, né? Chegando perto dos 98 anos. Mãe idosa. Mas também tem a mãe com saúde e a mãe doente.
A mãe em plenas condições físicas é a mãe portadora de alguma limitação física, alguma deficiência física. Existe a mãe com muito estudo e a mãe com pouco estudo. Existe a mãe analfabeta e a mãe com doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Existe a mãe operária, funcionária, e existe a mãe empresária. Existe a mãe dona de casa e existe a mãe que exerce as duas funções, tanto é dona de casa como também trabalha fora, exerce uma profissão fora do lar. Existe a mãe cristã e existe a mãe ateísta, assim como existe a mãe cristã e a mãe que segue uma outra religião não cristã. Existe a mãe de crianças, cujos filhos e filhas ainda são crianças. Existe a mãe de adolescentes e jovens. Também tem a mãe de pessoas adultas e tem a mãe de pessoas idosas. A mãe que está na faixa de idade entre 90 e 101 anos, com certeza a sua filha ou filho geralmente já é pessoa idosa também, que se considera acima de 60 ou de 65 já pessoa idosa. Portanto, tem mães que já estão na quarta idade e ainda têm a missão de ser mãe. Eu considero a quarta idade dos 80 até os 120 anos. E tem gente no mundo com essa idade de 120 anos. Inclusive uma brasileira é a mais idosa do mundo, agora é uma brasileira, com 116 anos. Portanto, tem vários tipos de mães, várias tarefas para as mães, várias condições de ser mãe. E com isso nós também somos chamados a nos perguntar em que medida nós, que ainda temos o privilégio de ter em meio ao nosso convívio a nossa mãe ainda em vida, estamos de fato valorizando, honrando, agradecendo a Deus e sendo bênção na vida de nossas mães. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas mais intensas risadas, alegrias, vitórias, mas também ser mãe é chorar as mais agudas lágrimas, as mais intensas lágrimas, passar pelas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus, para edificar uma família, para educar filhos, para ensinar valores, para ensinar a fé. Numa sociedade que é dominada por governantes, em sua maioria, que querem destruir a fé, destruir os símbolos religiosos, retirar os símbolos religiosos de todo e qualquer lugar onde possam retirar. A Bíblia faz referência a muitas mães que deixaram importante legado como servas de Deus. Uma delas foi a mãe de Moisés. Joquebede não desistiu de Moisés quando seu filho estava ameaçado de ser assassinado, a mando do rei, do faraó do Egito. Ela então entregou seu filho numa cestinha em meio às águas, para que a criança fosse salva e sobrevivesse. E Deus honrou esta fé desta mulher e a confiança desta mulher. E o Moisés foi criado pela filha do faraó. E assim veio a tornar-se o grande líder Moisés, grande líder da libertação do povo de Deus, que era oprimido pelo grande império do Egito. Outro exemplo foi lido agora há pouco na leitura bíblica, 1 Samuel, no capítulo 1. Esta mulher piedosa, mulher serva de Deus, mulher confiante em Deus, sofria, porque gostaria de ter um filho, e o filho não vinha, ela era estéril. E ela chorava e orava na presença de Deus, pedindo que Deus, em sua misericórdia, concedesse a ela o privilégio de ser mãe. E lá está Ana orando, chorando, na presença lá do lugar do santuário. E eis que aparece lá o líder do santuário, o Eli, não entende aquela mulher balbuciando, em silêncio. Imaginou que ela estivesse embriagada, recomenda ela para moderar o vinho. E ela diz, não estou embriagada, estou orando, estou clamando na presença de Deus.
para que Deus ouça a minha oração. Portanto, esta mulher colocou-se na presença de Deus, dependendo unicamente da misericórdia de Deus. Imaginem vocês se há 4.000 anos atrás haveria fertilização in vitro, haveria laboratório que procedesse, a instrumentalização de fertilização em laboratório para que alguém pudesse ser mãe. Totalmente inconcebível. Naquela época, a mulher estéril só poderia tornar-se mãe por um milagre de Deus. Não havia nenhum tratamento para esta situação. E assim a Bíblia vai relatando outros exemplos de mulheres, servas de Deus, que abençoaram a sua família, como Eunice, relatada, Eunice e também a sua mãe. As duas foram bênção na vida do Timóteo, educando na fé cristã a criança, o jovem Timóteo. E esse Timóteo veio a tornar-se um grande missionário, um grande pastor, evangelista nas comunidades primitivas. Eunice educou Timóteo nas Sagradas Escrituras, é o que diz o relato bíblico, dando a ele o leite espiritual, e assim ele cresceu também na fé e no seguimento a Deus e a Jesus Cristo. Mais tarde, o jovem Timóteo veio a ser um grande cooperador do apóstolo Paulo e também um dos grandes líderes da igreja. Timóteo foi abençoado pelas orações de sua avó, mas também pelas orações de sua mãe. E Deus então conduziu a missão do Timóteo. E assim o tempo vai avançando. Estamos nós aí no ano de 2025. Como cristãos nós somos chamados a aprender da história dessas mães, destas mulheres, destas servas de Deus, que buscaram a Deus, intercederam por seus filhos, por suas famílias, e foram muito abençoadas por Deus. A mãe do Agostinho foi uma mulher perseverante em oração. Agostinho vivia na farra, na beberagem, na mulherada, na zona, como se diz no popular, uma vida totalmente devassa. E a sua mãe piedosa, Mônica, orava por esse filho e clamava e chorava na presença de Deus para que esse filho se voltasse para Deus, se convertesse e vivesse uma vida de integridade na presença de Deus. E de fato isso aconteceu. E aquele jovem, outrora devasso, veio a tornar-se um dos grandes teólogos da história da igreja nesses 2000 anos. Agostinho. Portanto, nós temos tantos exemplos de mães, de mulheres, de servas de Deus, que abençoaram a vida de seus filhos, a caminhada de fé dos seus filhos, e foram um instrumento poderoso do agir do Espírito Santo na vida de suas famílias. Um dos ministérios mais importantes das mães é o ministério, a missão de orar por suas crianças. Mulheres que oram por seus filhos, por seus netos, por seus afilhados, que oram pelas crianças do culto infantil, que educam as crianças na fé cristã, como as nossas professoras estão fazendo lá atrás, na salinha do culto infantil, são um instrumento de bênção no crescimento de fé de nossas crianças. Portanto, tenhamos um coração grato para com as pessoas que dedicam do seu tempo, dos seus dons, do seu trabalho, para abençoar a caminhada de fé de nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e desta forma, então, serão um instrumento importante de bênção no crescimento da fé destas crianças, adolescentes e jovens. Percebam vocês que esse exemplo desta mulher é um exemplo marcante na história do povo de Israel. E esta mãe, chamada Ana, orava e pedia a Deus que lhe desse o dom da maternidade. E Deus ouviu o clamor e as lágrimas desta mulher. E Deus abençoou a ela com o dom da maternidade. E ela, em chegando em casa, poucos dias depois, ela concebe então e começa a gestação do menino que será chamado de Samuel. Ela e seu marido Eucana se colocam na presença de Deus, agradecendo a Deus, porque Deus ouviu as orações desta mulher e desta família e deu então a vida deste filho. E na sua oração a Deus, a Ana prometeu que se Deus concedesse a ela um filho, ela iria consagrar este filho a serviço de Deus, a serviço do templo, no serviço religioso.
E assim aconteceu. O menino foi crescendo, lá adiante foi desmamado. E quando o menino foi desmamado, já poderia rezar junto aos sacerdotes no templo e ser criado pelos sacerdotes no templo. Essa mãe abriu mão deste filho, cumpriu a sua promessa e consagrou o seu filho a Deus. O menino foi crescendo, e lá adiante o Samuel se torna um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos grandes sacerdotes do Antigo Testamento, um servo de Deus, como profeta, como sacerdote, como líder espiritual. O Samuel será o profeta que vai ungir dois grandes reis. Ele vai ungir o rei Saul, e lá adiante, depois dos 40 anos do reinado de Saul, vai ungir o rei Davi, que também vai governar durante 40 anos o povo de Deus como rei. Portanto, Samuel foi muito usado por Deus na história do povo de Deus no Antigo Testamento. E assim nós podemos perceber então que além de Deus responder o pedido da Ana, entre lágrimas, tristeza, frustração por não poder ser mãe, Deus acrescentou outras bênçãos para a vida de Ana. Depois que ela teve o filho Samuel, entregou o filho Samuel a serviço de Deus, ela foi mãe de mais 3 filhos e 2 filhas. A mulher estéril foi mãe de mais 3 filhos e 2 filhas. Portanto, foi mãe de 5 depois do nascimento, do crescimento do filho Samuel. Então, gente, quero deixar com vocês esta reflexão. Esta mulher que clama a Deus, ora a Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, o próprio seu filho Samuel entrega aos cuidados de Deus, consagra a Deus, e Deus vai abençoar esta mulher com mais 3 filhos e 2 filhas, e ela vai continuar a sua caminhada com Deus. E a segunda grande personagem de nossa reflexão, percebam vocês, Maria, quando reencontra o menino Jesus, que ficou esquecido lá no templo em Jerusalém, ela reencontra o seu filho, e aí diz que o menino, ela responde: filho, por que fizeste assim conosco, nos deixando angustiados, preocupados, ansiosos à tua procura? E o menino responde: vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? No templo, na casa do pai, na casa de Deus? Menino de 12 anos tem consciência de quem ele é o filho de Deus, e compete a ele estar na casa de Deus. Será que as mães, as avós, os pais, os avós têm essa consciência da importância de que nossas crianças estejam na casa de Deus? Recebam educação cristã dentro de casa, aprendam a orar dentro de casa, aprendam as histórias bíblicas dentro do culto infantil, aprendam a orar e cantar louvores a Deus também no culto infantil. Sabe que é uma das coisas que eu mais terei saudade daqui a 8 meses, quando encerra a minha jornada pastoral, menos de 8 meses agora, 7 meses e 20 dias. Uma das coisas que eu mais terei saudade dentro do culto é quando as crianças vêm para frente aqui. E elas correm, aceleram o passo para dar a mão para o pastor. Isso não acontece só agora, isso aconteceu durante 15 anos lá em Rio Negro. Alguns de vocês que estavam lá em Rio Negro, estou vendo aqui algumas famílias que também fazem o rodízio entre culto de Rio Negro e culto aqui, vocês sabem disso. Tinha dias que as crianças corriam no corredor, tipo 200 metros rasos, para chegar lá na frente e dar a mão para o pastor. Eu vou ter que fazer uma sessão só de dar a mão aqui antes da minha aposentadoria, uma sessão de só dar a mão, uma sessão de fotos para as crianças aqui, para que todos tenham, os que vêm no curso infantil, tenham a oportunidade de dar a mão, porque para eles é muito importante. E a gente se pergunta, do ponto de vista, do afeto, do amor, do cuidado, da acolhida para com as crianças. Tem crianças que às vezes vêm a primeira vez num culto luterano e vê um pastor com uma batina preta, elas se assustam. Elas não sabem se é o Batman ou quem é que está na frente, a volta do Batman. Porque não estão acostumadas. E as nossas crianças que vêm no culto infantil e participam aqui, e cada sábado estão aqui, elas vêm com alegria aqui na frente,
E elas competem para ver quem vai pegar a mão. Um gesto de carinho, de afeto, de amizade, de confiança, que a gente também transmite para as crianças. Pegar a mão da criança, pegar a criança no colo, abraçar a criança, beijar a criança, orar com a criança antes dela dormir, trazer a criança para o culto infantil, trazer os adolescentes para o ensino confirmatório. Esta é uma das nossas mais importantes missões, tal qual Ana o fez, indo até o templo para orar a Deus e derramar o seu coração na presença de Deus. Por último, eu quero deixar vocês com esta pergunta, aquilo que é dito aqui sobre Maria, Maria, a mãe de Jesus. A preocupação da mãe com o adolescente Jesus de 12 anos. Talvez alguns não saibam, mas o período mais angustiante do coração de uma mãe, geralmente é o período da adolescência dos seus filhos e filhas. Você sabia disso? Quem já passou por isso sabe. Quem ainda não passou, prepare-se. Leia muito, aprenda muito para ajudar o teu filho, a tua filha adolescente a passar por essa adolescência, que significa adolescer, pronto para crescer. Mas tem outra tradução que o pessoal não gosta muito. Adolecer também significa pronto para adoecer. A raiz é a mesma. Pronto para crescer, pronto para adoecer. Que nós ajudemos as nossas crianças na caminhada da fé a estarem prontos para crescer. Não só em estatura, em inteligência, nos estudos, mas também o crescimento na fé. E por último, eu quero deixar com vocês esta pergunta que Maria retrata aqui. É dito que Maria guardava as palavras, o menino Jesus, o adolescente, guardava as palavras no coração. O que você está guardando no teu coração? Com relação ao teu filho, à tua filha, adolescente, ou jovem, ou teu filho adulto, as preocupações que você tem, as angústias, com relação às opções, às escolhas, ao rumo de vida do teu filho, da tua filha, o que você está guardando no coração? Você vai guardar só no teu coração? Ou vai fazer tal qual Ana, que derrama o seu coração na presença de Deus? E pede o consolo de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus, o dirigir de Deus para a caminhada de fé de nossas crianças, adolescentes, jovens ou até mesmo adultos. Também os filhos adultos precisam de nossas orações. E nós, pais idosos, precisamos das orações de nossos filhos, filhas e nossa família. Samuel, Deus ouviu. Deus ouve. Que tenhamos a confiança de derramar o nosso coração na presença de Deus, na oração na presença de Deus, sabendo que Ele ouve. E Deus também guarda no coração de Deus as nossas orações. Como guardou também as orações da Ana, mãe do profeta Samuel. Deus te abençoe, mãe. A tua missão não é fácil. A tua missão é difícil no tempo que nós vivemos, onde tanta gente quer assumir a paternidade do teu filho, da tua filha, onde tantos falsos gurus querem manobrar a mente, os valores do teu filho e da tua filha, mas acima de tudo, com a ajuda de Deus e a sabedoria que vem da palavra de Deus, nós podemos fazer grande diferença, abençoar a caminhada e o crescimento na fé de nossas crianças, de nossos filhos, filhas, de nossas famílias. Que Deus nos abençoe nessa importante e desafiante missão em meio a esta geração. Amém. Oremos. Deus e Pai, nós queremos com humildade, Senhor, agradecer. Obrigado, Senhor, pelo amor que recebemos de nossas mães, também daquelas que já não estão aqui entre nós, mas que nos amaram, nos educaram, trabalharam com tanto sacrifício para nos sustentar, nos dar as condições de vida, para que pudéssemos crescer de maneira saudável, Senhor, com tudo aquilo que era necessário. Dá-nos um coração sempre grato por todo o amor que já recebemos em nossa história de vida,
de nossas mães. Mesmo sendo pessoas humanas, falhas, tal qual nós, também foram um instrumento de bênção e tem sido instrumento de bênção na vida de muitas famílias. Dá-nos também, Senhor, a humildade de aprender a ser mães melhores, servas melhores, tuas, ó Deus. Mulheres que testemunham o amor, o cuidado, mas também testemunham a fé, a espiritualidade, a dependência de Ti, Senhor. Assim pedimos, Senhor Deus e Pai, nos capacite a ser mães melhores. E aos homens, aos pais e avós, nos capacite, Senhor, a ser pais e avós melhores. Que tenhamos um coração mais sensível com relação às necessidades emocionais e espirituais das novas gerações. Assim pedimos a Deus, renova a Tua bênção, o Teu cuidado em nossas famílias. Perdoa onde pecamos também na missão de pai, mãe, avós. E transforma sempre mais, Senhor, a nossa missão em uma missão abençoada para as novas gerações com as quais convivemos e interagimos a cada dia. Assim pedimos a Tua bênção, Senhor, se renove sobre todas as nossas famílias, todas as mães, também na maternidade e na paternidade de cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo para trás o hino de gratidão a Deus pelas nossas famílias. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477. Vamos cantar esse hino de gratidão a Deus enquanto trazemos a nossa oferta aqui diante do altar, ou nas cestinhas que estão aqui nos assentos à frente, ou nas cestinhas aqui na mesa do altar. Uma oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja. 477.
Sua voz me ensinou a adorá-lo, e o seu coração me ensinou a amá-lo. Eu amo você, mamãe. Vamos convidar as mães para virem até o altar para o momento de oração aqui, ao lado das crianças. Vamos chegando aqui perto do altar então, as mães. Vamos fazer esse momento de oração, de renovar a bênção de Deus na vida das mães, ou avós que estão por aí também, pode ficar por aí. Mães e avós que estão aí. A avó também, a mãe dele. Ajuda muito nessa missão. Avós e mães, chegando à frente. Nós aqui, os demais, vamos ficar de pé, então, os demais. Isso. Então, gente, para nós é uma alegria poder acolher vocês, mães, vocês, avós, acolher as crianças no culto infantil aqui, cada dia em celebração de culto e também culto infantil. E o empenho, a dedicação de vocês de trazerem as crianças para que recebam aqui a educação cristã, a orientação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos pedir a Deus também em oração e transmitir a bênção de Deus para vocês, para que Deus renove as forças, a saúde, a fé, a paciência de vocês também, para cumprir essa missão com muito amor e muita dedicação. Vamos nós, os demais aqui, estender a nossa mão em direção às mães aqui, as crianças e avós que estão aqui diante do altar. Deus e Pai, nós queremos agradecer pela vida, pela missão, pela dedicação, pelos dons de cada mãe que está aqui no Teu altar. Queremos pedir, ó Deus, que elas continuem guardando no coração delas a Tua palavra, o Teu propósito para a missão cristã de cada mãe, cada avó, cada tia, cada madrinha, cada pessoa que tenha a oportunidade e o privilégio de ser bênção na vida das crianças. Também renova a Tua bênção na vida de nossas professoras de culto infantil, Senhor, para que continuem sendo instrumentos de bênção. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, seja o consolador de todas as mães, de todas as vós, de todas as professoras, nos anime sempre de novo a sermos instrumentos de bênção na vida de nossas crianças, nossos filhos adolescentes e jovens. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, Mãe, na tua missão de fé, esperança e amor cristão. Assim oramos e pedimos a bênção de Deus sobre todos nós que estamos aqui, também as pessoas, amigas que estarão acompanhando, também compartilhar deste vídeo de culto em algum momento aí nos próximos dias. Também oramos por vocês, por suas famílias, por sua missão de mãe também. Amém. Ok? Fique à vontade, então.